que eu vou fazer, né? Como que eu vou resolver essa situação? Fazia, assim, exercício, sabe, assim, com a perninha. Então, funcionava. Não teve constipação. Eu tava até preparada pra mais dias, né, sem fazer cocô, porque eu vi que, principalmente quando amamenta, pode ficar uns 3 dias e tá dentro do normal, mas ela fazia cocô todo dia. O problema dela era mesmo gases. A gente buscou muita informação, né? Aí até a nossa pediatra falou um pouco dessas técnicas de massagem. O Ravi ele teve constipação, intestino preso. No início eu fiquei bem preocupada, porque é um bebê que era acostumado a fazer cocô 3 vezes, 4 vezes ao dia. Ficar 3 dias sem fazer, eu fiquei bem preocupada. Como eu tenho 3 filhos, eu tinha um controle, né, quem fazia cocô cada dia. E várias vezes a minha mãe ou minha sogra, alguém chegava na minha casa, olhava e falava: não é possível que essa criança tá sem fazer cocô 5, 6 dias, né? A gente sabe que um bebê em aleitamento pode passar dias sem evacuar. Isso absolutamente não define constipação. Então, um bebê que fica 5, 7, às vezes 10 dias sem evacuar, se estiver em aleitamento materno e evacuar fezes pastosas, molinhas, isso não é considerado constipação. E daí eu já ficava desesperada. Eu falava: não, vamos passar olhinho, vamos não sei o quê. E começava a tentar de tudo. Mas, por outro lado, a pediatra falava que tava tudo bem para aquele começo. E, geralmente, o que acontece é algo que a gente chama de disquesia. É uma incoordenação pélvica. Então, pela imaturidade do bebê, ele não consegue coordenar a contração abdominal e o relaxamento anal para fazer o cocô. Então, o bebê ali por 10 a 20 minutos, ele vai fazer muita força, ele vai fechar os punhos, ele pode ficar bem vermelhinho e ele vai se contrair todo e depois ele vai fazer o cocô ou soltar um punzinho, ou muitas vezes ele não faz nada. Mas a gente entende que aquele movimento era um movimento para ou eliminação de gases ou evacuação. O que a gente precisa estar atento nesse momento? Se após esse esforço, essa gemência, essa vermelhidão facial, o bebê evacuar fezes normais, isso tá tudo certo. Agora, se o bebê faz essa força e vem um cocô endurecido, aí a gente está falando de constipação e algo precisa ser avaliado. A constipação verdadeira, é um transtorno funcional em que você vai ter ou diminuição do número de evacuações, mas fundamentalmente fezes duras e ressecadas, causando dor e sofrimento para a criança, para o bebê. Quando a gente está falando de bebês novamente, né, abaixo dos 6 meses, a constipação sempre nos levanta um alerta para algo. Isso sempre é um alerta para a gente pensar ou em malformações congênitas ou alergia à proteína do leite. A gente tem sempre que ficar ali um pouco mais atento, porque não é comum. O que deu certo para ajudar ele a fazer cocô foi fazer massagem na barriga dele. Pode fazer leves movimentos circulares no abdômen inferior do bebê. Essa massagem também ajuda bastante. E principalmente manter muita calma. São movimentos circulares no abdômen do bebê, massageando delicadamente no sentido horário. Então, esse tipo de massagem que você pode fazer. Você também pode dobrar as perninhas do bebê sobre o abdômen de uma forma bem devagar, aos pouquinhos. E lembrar de não fazer estímulo anal. Às vezes a gente pensa, vou colocar um supositório, vou fazer algum tipo de estímulo para ajudá-lo a evacuar, mas como é uma incoordenação, ele vai começar a entender que para ele evacuar, ele precisa desse estímulo. Eu falo que com o Isaac eu vivi tudo nessa minha vida. Tudo, de verdade, assim. Tive muitos cocôs com muitas bolinhas brancas, muitos cocôs amarelados, então cheguei até a cogitar se ele podia ter alguma intolerância à lactose. Mas assim, ele sempre foi um bebê que ele não era um bebê muito padrão. O mecônio, que é o primeiro cocô, eu já estava preparada para ele, porque eu já tinha lido sobre, já sabia que ele existia, mas quando ela evacuou, assusta, porque é bem escuro. Na maternidade, a cor do cocô é aquele mecônio, que é bem escurecido, parece um piche, né, que a gente chama de mecônio, que são as fezes fetais. Depois, quando o bebê vai para casa, isso vai mudando gradativamente, vai ficando um verde escuro, cor de musgo. E se ele estiver mamando leite materno, a tendência é que ele fique com cocô mais amarelado, líquido, com alguns gruminhos. Em alguns momentos ele pode ficar mais verde também. Principalmente dos 3 primeiros meses, a grande cor que a gente precisa ficar atento é o branco.
Então, fezes esbranquiçadas, acinzentadas, sempre precisam ser um ponto de alerta. Não é uma emergência médica, mas aquilo precisa ser avaliado rapidamente, porque pode ser um problema no fígado, mas um bebê em aleitamento materno a gente fica atento à presença de sangue ou esses tons mais avermelhados. E o preto, né, não é o marrom escuro, a cor enegrecida, como aquele primeiro cocô que a gente chama de mecônio. Essa também é uma cor que pode dizer que tenha sangue digerido pelo trato gastrointestinal. Então são as 3 cores, o branco, o preto e o vermelho. Agora as outras cores entre verde, amarelo e marrom tá tudo certo. Eu acho que as dúvidas dos pais, elas aparecem ali, começam em torno da 2ª semana de vida até o 2º mês, 3º mês, ainda tem bastante perguntas e dúvidas desse comecinho de vida. Mas ao todo, depois de 3 meses, os pais estão mais tranquilos e mais seguros.